Você já parou para pensar que a casa onde o seu pai mora há 30 anos, que ele conhece de olhos fechados, pode ser o lugar mais perigoso para ele hoje? Que aquele banheiro onde ele toma banho todos os dias pode causar uma queda capaz de mudar a vida dele e a sua também? E o mais assustador, talvez o risco esteja acontecendo agora, bem debaixo do seu nariz, sem que você perceba. E sei, parece até exagero, mas eu vou te mostrar agora 6 perigos silenciosos que existem dentro da casa de quase todo idoso. E se você cuida de alguém ou tem um idoso na família, esse vídeo pode ser a diferença entre a prevenção e o arrependimento. E o mais curioso não são as escadas que causam os acidentes, que isso é um mito, na verdade. Não é o degrau da varanda, nem aquela rua cheia de buracos. A maioria das quedas ela acontece de verdade em lugares completamente comuns da casa. Eu vou mostrar isso para você. Lugar que parece seguro, mas tem armadilhas que quase ninguém nota. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Milton Botelho, pós-graduado em geriatria, e há mais de 13 anos eu acompanho inúmeras famílias falando sobre prevenção, até porque eu entro dentro da casa de muitos dos meus pacientes, porque eu faço também atendimento domiciliar, além dos atendimentos aqui no consultório. E eu sei que milhares de famílias já foram impactadas com essas questões que eu vou compartilhar aqui com você, porque prevenir um acidente que pode parecer simples, pode mudar tudo. E o que eu vou te mostrar agora não é para te assustar, na verdade é para te dar clareza do porquê, quando a gente conhece e entende onde estão os riscos, a gente tem o poder de agir antes que algo de ruim aconteça. Eu preparei uma lista então com os 6 pontos mais perigosos dentro da casa para um idoso. E o pior, eles estão praticamente em todas as residências. Então, se você tem um familiar mais velho ou cuida de alguém, fique comigo até o final. E claro, se esse conteúdo faz sentido para você, já curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago vídeo novo relevante para o cuidado do idoso, para melhorar a qualidade de vida desse cuidado e de quem também vive o autocuidado. Isso me ajuda, inclusive, a continuar trazendo mais conteúdo, que eu sei que salva vidas, literalmente. Agora sim, vamos direto para o primeiro lugar da casa, que hoje representa, segundo os estudos, um dos maiores riscos de queda para quem você ama. E aqui vale um alerta muito importante. A queda em idoso, ela não é azar, ela não é um descuido. Na grande maioria das vezes é o ambiente, que é cheio de pequenas armadilhas que quase ninguém percebe. E olha, tem um dado que mostra que mais de 70% das quedas em idosos acontece, na verdade, dentro da própria casa, ou seja, no ambiente que o idoso mais conhece. Não é na rua, não é na escada pública e no lugar onde ele, em tese, ele deveria estar mais seguro, que a própria casa, são os locais onde mais acontecem as quedas. O que vai ver agora, então, são situações reais, comuns e perigosas que eu vou compartilhar com você. E talvez eles estejam acontecendo exatamente aí, na sua casa. Então o primeiro deles, o primeiro ponto que eu vou compartilhar com você, logo que é o campeão invisível de quedas. Hoje mesmo, inclusive, eu atendi uma paciente que eu já acompanho e que na semana passada a família me relatou que ela sofreu nova queda nesse ambiente, que foi o banheiro. Então, o primeiro ponto a gente observar é o banheiro, o primeiro ambiente. Porque, como eu falei, ele é o campeão dos locais onde acontece a queda dentro de uma casa. Começando aqui pelo lugar mais perigoso, que é o banheiro, vale a pena a gente lembrar que em muitas casas existe o costume de ter tapete ali ao redor do sanitário, tapete na pia, tapete na saída do box, sem nenhuma barra de proteção. E aí é perigoso porque muitas vezes esses tapetes eles não são fixos no chão. Não são tapetes antiderrapantes, são tapetes que na verdade estão soltos. E aí se o piso estiver molhado, mais escorregadio, é uma mão cheia para a ocorrência de uma queda. Então assim, ter a possibilidade de modificar esse ambiente já vai gerar uma grande prevenção para diminuir drasticamente o risco de queda. Então a primeira orientação, o primeiro ponto que é olhar o banheiro. Então olha aí para o seu banheiro, o banheiro da casa, lembra aí o banheiro da casa onde mora o seu pai, sua mãe, e tenta vislumbrar o que é que poderia ser diferente.
se você se colocar no lugar de uma pessoa que tem mais limitação hoje, se hoje você cuida de um idoso, e observar como poderia ser diferente. Inclusive para chegar no assento sanitário e para sair do assento sanitário. Por isso que a gente pede para poder fazer a colocação de barras de sustentação. Claro que nem toda vida o idoso vai usar, mas também é um apoio que numa necessidade já existe, porque se não existir, ele pode vir ao chão. Para piorar, o banheiro é um lugar íntimo de cada um de nós. Então assim, principalmente para quem está vivendo hoje uma transição entre ter total independência, total autonomia para realizar todas as suas atividades, e aquele idoso que hoje depende de algumas atividades, de ajuda para fazer algumas atividades, aceita algumas coisas, mas outras não. Falando então que o banheiro é o principal fator de risco na casa para as quedas, então a gente tem que falar sobre isso, é bem relevante, porque se o idoso ele está no momento íntimo dele, ele quer ir só no banheiro, e muitas vezes ele entra no banheiro, fecha a porta e tranca a porta. Então assim, o idoso sozinho que fecha a porta, se ele cair lá dentro, a demora maior que não vai ser para socorrer ele. Então assim, é preciso conversar mais sobre esse assunto, como eu estou conversando aqui com você, para poder se tornar uma coisa mais leve, mais fácil de lidar, porque eu sei que é difícil. Muitos idosos já são exigidos em outras questões por conta de alguma dependência que ele começou a ter para se locomover, ou alguma dependência na questão de preparar o alimento, para ter sempre alguém ali próximo. E aí na hora de ir ao banheiro eu também preciso deixar a porta aberta. Não, é o meu momento, eu vou no banheiro a hora que eu quero tomar um banho do meu jeito. Só que aí acaba que entra num momento ali, dessa transição entre ter total dependência e não ter mais, total mobilidade, alguma dependência para ter mais equilíbrio. E aí por isso que a gente precisa se adaptar ao banheiro. Tirar os tapetes então é uma medida bem importante, assim como colocar barras de apoio dentro da região do chuveiro, que é o box, e na região de fora, ali próximo à pia, próximo ao sanitário, para chegar e sair do sanitário, que muitos idosos caem aí, se levanta, tem um desequilíbrio e taca a cabeça no próprio vaso sanitário, corta, enfim, traumatismo craniano, inúmeros casos que eu já atendi dessa forma. Então é preciso se a gente olhar. Então lembra aí do banheiro. Inclusive eu vou fazer assim, eu vou deixar um card aqui para você ver esse outro vídeo, que são, se eu não me engano, os 5 erros no banheiro que fazem os idosos caírem. E esse card você consegue, nesse outro vídeo, acompanhar, então, mais orientações especificamente sobre o banheiro, como eu acabei de comentar, e bem ilustrado esse vídeo, vale a pena conferir, tá? O segundo ponto que eu vou compartilhar com vocês, o segundo ambiente, é o quarto. Inclusive, existem estudos que falam do banheiro, que falam do quarto e que falam da transição entre o quarto e o banheiro. Como é interessante a gente perceber que tem estudo, inclusive, voltado para essa questão. Onde que mais acontecem as quedas? No banheiro. Mas o quarto vem em segundo lugar. E muitas vezes essa queda é no caminho do banheiro. Porque questionado foram os pacientes que participaram da pesquisa para onde ele estava indo. Se ele estava saindo do quarto, se estava indo para o banheiro, principalmente quando o banheiro é dentro do quarto. Ou também quando o banheiro é no corredor mais próximo ao quarto. E aí as quedas muitas vezes acontecem ali. Então, como sendo o segundo lugar, é bem importante eu compartilhar com vocês isso. A maioria das quedas acontece de madrugada no quarto, porque tem muito a ver com aquele momento que o idoso levanta para poder ir ao banheiro. Às vezes, dependendo da condição cognitiva que ele tem, ele está um pouco desorientado, está assim, um pouco sonolento. Aí ele pode, no escuro, querer tatear, achando que está de um lado da cama e está do outro. Eu já vi muito isso. E aí tatear e tropeçar num tapete solto, ou bater em algum móvel porque ele achava que estava de um lado e estava do outro, numa cômoda, por exemplo, que está mal posicionado, ou que para ele estaria num outro lugar e está ali, e aí ele vinha ao chão. E aí muitas vezes é um susto, porque às vezes a pessoa está dormindo no quarto ao lado, um filho, alguém que mora com ele, e aí aquele barulho que foi isso, e às vezes ele fica ali deitado esperando horas, porque às vezes foi só um barulho, a pessoa não ouviu nada, volta a dormir, ou então nem ouviu nada, e só de manhã percebe que o idoso estava no chão porque ele não conseguia se levantar. Então muitos casos aconteceram assim. Então às vezes é num detalhe pequeno que a gente vai ver essa ocorrência, né? E muitas vezes ele acorda no outro dia, caiu, se levantou, voltou a dormir, e aí acorda dizendo que está sentindo uma dor, e quando você vai ver tem escoriação, tem um roxo no corpo, foi certamente porque ele caiu também, e ele não lembra que caiu, e não te conta essa história, conta que acordou com dor, mas na verdade foi porque ele caiu também. A gente que cuida de outros idosos é que tem que estar atento com relação a isso, tá? Então uma luz que aponta melhor o banheiro, então, se é um banheiro que está dentro do quarto, considerado suíte,
Então tem que ter um ponto de luz lá dentro do banheiro para orientar na hora que ele se levanta. A maioria das vezes o idoso acorda 2 vezes na noite para fazer xixi, volta. Tá tudo bem, é normal, contanto que seja orientado esse trajeto. E hoje em dia tem até mais facilidades, que tem luzes com sensor de presença. Então, no primeiro movimento é que a luz se acende, de preferência, luz amarela, para poder não estimular demais o idoso e dificultar ele voltar a pegar no sono. Então, luz amarela, aquela luz um pouco mais fraca, para poder ajudar ele a ser direcionado, se for dentro do próprio banheiro, ou no corredor, para ajudar ele a chegar no banheiro também, porque isso daí pode ajudar muito. Inclusive, tapete no corredor, nesse caminho, né? Tenta lembrar se não tem um tapete entre o quarto e a porta do banheiro que ele usa. Então, se tem também, vale a pena retirar, porque pode evitar muitos acidentes sérios e que acontece, como eu falei, principalmente de madrugada, o que é muito preocupante, porque a depender de como foi o trauma, se ele está com alguém ou não, se a pessoa passa o dia acompanhado, mas dorme só, que também é uma realidade de muitos idosos, ou dorme com outra pessoa em outro quarto com a porta fechada, a pessoa não ouviu, e aí só vai ser visto no outro dia pela manhã, e às vezes ele dorme no chão mesmo, depois de uma queda, você não viu como foi, como a gravidade dessa queda, a intensidade dessa queda, precisa de atendimento, tá? O terceiro ponto, bem importante, que eu compartilho com vocês, então, é a sala de estar, porque algo que pode parecer ali um conforto, pode virar um obstáculo, então é muito importante, então, fazer uma revisão também aí. Se você não está no ambiente agora, tenta lembrar como que é a sala. A sala ela pode até parecer inofensiva, mas aqui é onde a estética muitas vezes ela vence a segurança. Tapetes grandes que passam ali por debaixo do sofá e a aba dele ali é um pouco mais alta. Fios de cabos de internet, por exemplo, que eu já vi muitas vezes nas visitas domiciliares que eu faço, passando de uma ponta a outra da sala, ou móveis que são muito baixos, onde o idoso ele não conseguiria se apoiar, e se porventura ele for querer se apoiar naquele móvel, ele vai elevar uma queda porque está muito baixo, longe da mão, ou então um móvel que está bem posicionado até, mas não muito fixo e que esteja ali em falso, como nós chamamos aqui na nossa região, um móvel que está bambeando, um móvel que está frouxo ali, não está seguro na parede e que se ele se apoiar ele também venha a cair. Então vale muito a pena fazer essa revisão no ambiente da sala. Geralmente a gente vê tapete embaixo de uma mesa de centro, ou tapete que pega ali uma boa parte da sala, e o sofá. Muitas vezes o idoso está se dirigindo para o sofá e aí ele topa. A gente tem que lembrar, inclusive, por que ele topa com mais facilidade no tapete, porque a depender da mobilidade que o idoso tem hoje, ele começa a andar arrastando mais os pés. Se ele arrasta o pé, mesmo um tapete que muitas vezes tem menos de 1 degrau de altura, tem 1 centímetro, uns 12 milímetros, que dá 1,2 centímetros, ele topa naquele tapete e vem a cair. Então, por isso que fazer uma revisão do ambiente da sala, olhando para os tapetes principalmente, e desses móveis que se não tiverem muito fixos, ou então ficar enchendo a casa de coisa, atrapalha consideravelmente, pode ser um fator de risco cair na sua sala. Tudo isso, então, vira um verdadeiro campo minado de perigo para quem tem dificuldade de locomoção, como eu acabei de falar. Muitas vezes até tem um andar-já, mas ele encosta o andar-já na ponta do tapete, se projeta para frente e cai junto com o andar-já. Então, assim, a gente pode evitar algumas situações se a gente tiver um olhar mais voltado, pensando na limitação, claro, dependendo da sua realidade, do idoso que hoje você convive, ou se você hoje tem uma limitação, como que está a sua limitação para andar e perceber que são pequenos detalhes, mas que pode transformar a sua vida, tá? Inclusive, eu criei um treinamento chamado A Tríade do Cuidado para idosos, que já eu vou compartilhar com vocês como que vocês fazem para ter acesso, mas que nesse treinamento eu tenho uma aula bem ilustrada, mostrando inclusive a sala, o banheiro, o quarto, como que você consegue ter um olhar mais voltado para a prevenção. Tem aula lá dentro do módulo de quedas desse treinamento voltado para isso, para facilitar com vários exemplos, com figuras e fotos, para você conseguir vislumbrar melhor e se encontrar ali, é parecido com a minha sala, parece com o meu quarto, então isso aqui eu tenho que mudar, então vale muito a pena. Já eu falo para você como que você faz para poder ter acesso completo ao treinamento. Quarto ponto, então, fica aí, presta atenção, é a cozinha, um ambiente onde a gente vai todos os dias, o idoso frequenta também todos os dias, os riscos que moram ali no próprio dia a dia, na rotina, de deixar uma louça que usou, ou lavar um copo, enfim. Na cozinha os perigos estão ali pela repetição de ir várias vezes lá naquele local. O chão pode estar molhado porque escorregou alguma coisa da pia, o idoso ele tenta alcançar algo que está no armário mais alto, e isso eu vejo demais.
Um idoso coloca ali um banquinho encostado no móvel da cozinha, porque é aquela travessa, aquela panela que está lá em cima. Gente, é o seguinte, isso também eu preciso conversar. Então, para que eu nunca vejo ninguém falar sobre isso, mas como faz parte da minha rotina, eu preciso falar sobre isso. Conversar com o idoso, eu sei que essas conversas são difíceis muitas vezes, mas assim, olha, o que você precisa usar no dia a dia tem que estar à mão. Tem que estar ali na primeira e na segunda gaveta, porque também se estiver lá na quarta, na quinta gaveta, quem tem 5 gavetas ali no seu móvel da cozinha, vai se abaixar. E ao se abaixar e se levantar com uma velocidade muito rápida, isso também pode gerar uma tontura e cair. Então assim, o que for usar com mais frequência no dia a dia mesmo, primeira e segunda gaveta e mais alto ali no armário, assim no sentido de estar à mão. Aquele que fica naquele armário lá de cima, ou naquele que é muito lá embaixo, são aqueles utensílios que vão ser usados mais raramente e que ao conversar com o idoso, você combina com ele. Ó, mãe, eu sei que a senhora gosta daquela panela, mas aquela panela é naquele dia de aniversário, na festa de Natal, naquele nosso jantar, enfim, naquela comemoração uma vez por ano que acontece, que a senhora gosta de fazer naquela panela e gosta de usar aquela travessa que está lá. Então assim, me peça uns dias antes. Eu desço, eu lavo a travessa para a senhora, ou para o senhor, se for o pai quem prepara, e aí eu deixo a mão, deixo fácil ali, para não ter esse risco de subir no banquinho. E eu já vi muitas vezes isso acontecer, paciente que quebrou o punho, porque subiu no banquinho, por exemplo, e caiu, se apoiou, fraturou o punho, por conta de uma queda que poderia ter sido evitada, se tivesse uma estratégia. E é isso que eu estou compartilhando com vocês, o conhecimento que ele gera, uma estratégia possível de ser realizada, porque é simples. Agora a gente precisa conversar sobre isso, tá? Então, uma queda ela acontece de repente ali. O ideal, então, é deixar tudo à mão para poder a cozinha deixar de ser um ambiente tão inseguro. E também prestar atenção, tem fotos que eu compartilho no treinamento, como eu acabei de compartilhar sobre a cozinha, que tem tapetes ali, mais de um tapete na cozinha, e aí quando molha fica mais escorregadinho. Então assim, é preciso sim prestar atenção na cozinha, que é um ambiente que a gente frequenta todos os dias. O quinto ponto são escadas e corredores, talvez menos frequentados do que os que eu já acabei de falar, mas que são as armadilhas verticais. Aqui o risco ele é conhecido, talvez as pessoas achem até mais do que o que eu acabei de falar primeiro, mas mesmo assim são negligenciados, ou seja, são esquecidos. A escada tem que ter corrimão dos dois lados. Aí às vezes é uma escada bem bonita, só tem corrimão do lado. Então assim, se hoje na sua realidade foi preciso acolher um idoso, não fazia parte dessa casa, ou como eu comentei, ele mora na mesma casa há 30 anos, mas ela não evoluiu junto com as necessidades que a gente tem e apresenta na nossa evolução de idade, é preciso então ter corrimão nos dois lados da escada, para poder ter apoio na necessidade dos dois lados, na subida e na descida ter como se apoiar. E também tem que ser um ambiente bem iluminado. A escada, de preferência, quando a gente consegue fazer assim, seria o ideal, ter interruptor tanto na parte de baixo como na parte de cima da escada, porque se você estiver lá em cima você liga, você vê a escada toda, chegar embaixo você desliga, e o contrário também acontece. Então precisa ser um ambiente iluminado. E o que acontece muitas vezes, o degrau 1, 2, 3, ele não tem o mesmo tamanho, essa diferença de tamanho de degrau, um degrau que ele não tem aquela fita que pode ser transparente, inclusive antiderrapante, mais próximo da ponta, facilita ao pisar no degrau de o pé não escorregar, porque ele se fixa ali naquela fita antiderrapante que é possível de ser colocado também em cada um dos degraus da escada ali, para poder facilitar essa subida com segurança. O que acontece muitas vezes, eu vejo, o paciente já mora há tanto tempo naquela casa, mas não foi adaptando a escada, e acho que é porque já subiu e desceu inúmeras vezes, nem conta quantas vezes subiu e desceu, que está tudo bem. Só que na verdade é preciso adaptar então para essa realidade de hoje, de uma mobilidade um pouco mais lenta, uma limitação para dar os passos, o equilíbrio que está um pouco diferente e prevenir ali uma queda, tá bom? O sexto ponto é a área externa da casa e o jardim, onde o perigo pode ser um passeio que parece até inocente, mas que na verdade está ali, ele é real. São as áreas externas da casa, pode ser o quintal, a entrada da casa, às vezes tem um jardim na entrada da casa, ou então um caminho da porta da casa até a calçada, que tem um portão um pouco mais distante. Esse caminho ele pode também trazer alguns riscos, porque o piso ele é mais irregular geralmente no jardim, tem algumas vezes pedra solta, buraco, e ali pode propiciar com mais facilidade a ocorrência de quedas. Mesmo
com uma bengala ou com um andajá, o idoso ele perde o equilíbrio facilmente nesses ambientes onde o piso ele é mais irregular. E o pior, é justamente ali onde muitos vão tomar um ar, vão esparecer um pouco, sem ninguém por perto. Então ele vai ali às vezes aguar a planta e tem ali, por conta de alguma modificação no jardim que é mais irregular, topar numa pedra que ele não viu, ou seja, num matinho que cresceu um pouco mais, e por ser irregular ali o chão, ele vinha a sofrer uma queda sem ter sido visto, muitas vezes, às vezes sozinho ali, como eu acabei de comentar. Então, esses 6 pontos são muito importantes de serem revistos aí na sua casa. Mas sabe o que é mais grave de tudo isso? Mesmo sabendo que esses riscos existem, que são reais, a maioria das pessoas, a maioria delas realmente, só age depois que o pior acontece. E é aí que mora o verdadeiro problema. Por quê? A queda ela acontece, isso é fato. O idoso ele fratura um fêmur, que é muito comum, um punho, como eu acabei de falar, ele vai para o hospital, perde mobilidade, fica acamado, depois precisa fazer acompanhamento, tem um risco da cirurgia, que muitas vezes precisa fazer cirurgia, e aí um acompanhamento, fisioterapia, é toda uma demanda que ele vai precisar. A vida dele muda completamente. Mas o que quase ninguém percebe é que a vida de quem cuida também muda, e muda muito. Uma queda transforma um cuidador eventual, que está ali, é alguém que precisa reorganizar uma ou outra coisa, numa pessoa que precisa estar ali todo dia, reorganizar toda a sua rotina para poder dar atenção que naquele momento o idoso agora vai precisar por conta de algo mais grave que ele sofreu, como uma queda que gerou uma fratura. Muitas vezes isso significa, então, abrir mão para esse cuidador do trabalho, da sua vida social, de planos pessoais que ele tinha feito por conta da ocorrência da queda. E se a casa que antes era um abrigo, ela virasse então outro cenário. Um cenário assim de culpa, de sobrecarga, de muito peso, onde ele não se sente mais feliz ali, onde ele está. Onde antes era um momento, ele vivia momentos mais alegres, ficava mais feliz de estar ali e compartilhava momentos mais felizes, porque agora as demandas são outras, exige muito cuidado. Por isso, prevenir não é exagero, prevenir é ter visão, é agir, para não se arrepender depois de ter o conhecimento e não colocar em prática. Então, é preciso que você coloque em prática. Se você está aqui então até agora, é porque, assim como eu, acredita que prevenir é um ato de amor. E foi pensando em familiares como os que eu tenho, o meu também, né? Mas como a sua realidade, que eu desenvolvi o treinamento, a tríade do cuidado para idosos. Esse treinamento ele tem um método prático, direto ao ponto, para que te mostre como cuidar sem medo, sem culpa e com mais preparo o idoso que hoje está sob a sua responsabilidade. A tríade do cuidado para idosos, como o próprio nome diz, tríade, ele envolve as quedas, que é o assunto desse vídeo, mas também ele engloba insônia e constipação. Então, insônia, constipação e quedas fazem parte da tríade do cuidado para idosos. É um treinamento, como eu falei, que vai direto ao ponto. Você, inclusive, pode escolher ao acessar pelo seu computador, pelo seu celular mesmo, talvez você esteja vendo pelo celular, pelo tablet ou espelhar na TV. Tem gente que gosta de fazer assim, fica bem grande, bem bom de ver. Você consegue escolher, porque é dividido, as aulas do treinamento são divididas por assuntos. Então você pode escolher então aquele assunto de queda que hoje é o que você tem mais dúvida, assistir e já colocar em prática, porque ele é muito prático. Você vai conseguir ver na prática acontecer as mudanças, inclusive com relação à prevenção de quedas. Lá no treinamento eu compartilho então, dentro do módulo de quedas, inúmeras aulas com os assuntos divididos, da mesma forma dentro de constipação e da mesma forma dentro da insônia. Existem bônus ali de lives, de aulas divididas, de aulas só de perguntas e respostas, de momento de roda de conversa com aqueles que já participaram comigo, um momento de mentoria, onde a gente compartilhou histórias, tirou dúvida a respeito do cuidado do idoso, e também o que eu acho que é a cereja do bolo principal, que eu compartilho casos de pacientes reais meu. Claro que eu não compartilho o nome real do paciente, eu coloco o nome fictício, mas é um caso real. A medicação que ele vem tomando, a história que ele me conta, qual o plano que nós montamos, qual foi a estratégia que nós utilizamos, dentro desses 3 universos, constipação, insônia e as quedas, e como que ele ficou depois, o tempo que ele voltou, enfim.
tudo certinho para você se ver. Muitas vezes são as mesmas medicações de quem você cuida, que está dentro do treinamento, ali dentro daquele caso explicado, e você vê, não são os mesmos remédios, é uma situação muito parecida, e aí você consegue perceber que as estratégias também são para vocês, tá bom? Então, vale muito a pena conferir. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de acesso ao treinamento para você se aprofundar. E eu sei que quando a gente melhora o nosso conhecimento, a gente aumenta o conhecimento, a gente consegue lidar melhor com as inúmeras situações que vão acontecendo e que elas vão sim acontecer com o envelhecimento. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, então compartilha com alguém que também cuida de idoso, porque a gente vai estar ajudando essa outra pessoa também. Deixa um comentário aqui embaixo, porque a sua dúvida ela pode ser a dúvida de alguém. Você pode então relatar alguma história sua, como que você tem feito, o que foi que você já fez que você acha que impactou positivamente. Isso vai ajudar também outras pessoas. Inclusive a sua dúvida, ela pode gerar um novo vídeo, porque eu sempre estou olhando aqui os comentários e tento responder com novos vídeos as principais dúvidas, e a sua então pode ser aquela que vai ser o próximo vídeo compartilhado aqui no canal. Então aí, anotou esses 6 perigos que podem estar aí na sua casa agora? Então, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui ao lado, porque vai te ajudar ainda mais a cuidar com mais segurança e tranquilidade.